A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. Entenda a polêmica escolas técnicas ou ensino clássico. Booker T. Washington, ex-escravo, e William B. Du Bois, ex-Harvard. No ensaio a seguir, o professor Arnold Hampersad explica em sua visão o pensamento desses dois eminentes afro-americanos de fins do século XIX e início do século XX. Sobre Booker T. Washington e outros, é a chave para a razão política do livro As Almas do Povo Negro, um ensaio sociológico. Como assinalou James Weldon Johnson, esse ensaio mostrou-se como um ponto de convergência dos negros radicais que se opunham a Washington, criando assim uma divisão em dois campos antagônicos. Até a morte de Washington em 1915, ele e Du Bois, em alguns estados americanos chamados de Du Bois, foram os líderes desses dois campos guerreando sobre as inquietudes da Afro-América. Cada lado tinha seu credo e mesmo sua Bíblia. Para os radicais, esta era The Souls of Black Folk, as almas do povo negro. E para os discípulos de Washington, seu sucesso de vendas de 1901, Up from Slavery, longe da escravidão. Du Bois e Washington tinham muito em comum dentro de suas convicções. Ambos acreditavam, por exemplo, no trabalho. Como Du Bois, Washington citou Carlyle, que clamava por um homem genuíno, não um tomador e pedinte de segunda mão. Eles compartilhavam uma náusea quanto à qualidade de vida dos negros em meio às massas populares. Frase de abertura de Du Bois, Os 10 Talentosos, publicado em As Almas, em 1903, ilustra esse desconforto. A raça negra, como qualquer raça, haverá de ser salva pelos seus melhores homens. Du Bois admitiu que morte, doença e crime eram o cotidiano da raça negra. O conhecimento da vida e de seu profundo significado tem sido o ponto de maior ignorância dos negros. Imperioso, prosseguiu, é elevar o negro o mais rápido possível a uma escala de civilização. Com essa finalidade, deve o ensino ser imposto, lutando para fortalecer o caráter do negro, aumentar seu conhecimento e ensiná-lo a fazer pela vida. Se a América não soerguer os negros vão arrastá-la para baixo. As posições de Washington eram ainda mais críticas quanto às massas negras, embora fosse de seu estilo não tornar públicos seus pontos de vista, exceto por implicação. Ele compartilhava aquilo que chamava de dúvida em muitos aspectos quanto à habilidade do negro desorientado, desamparado, de abrir seu próprio caminho e colocar em visível, tangível e de forma indisputável produtos e sinais da civilização. Um de seus admiradores, H.T. Kerling, da Igreja Metodista Episcopal Africana, criou um dos atalhos para os negros americanos. Kerling viu os afro-americanos como possuidores de traços inatos e adquiridos. Todas as suas boas qualidades, como a alegria e o amor à religião, eram endógenos. Uma galeria de defeitos e faltas, contidos em sua personalidade, eram não menos reais, embora Kerling defendesse, sem muito ardor, que os defeitos pudessem haver sido adquiridos.
Ele listou como defeitos dos negros o desleixo, a incontinência, a indolência, a improvidência, a extravagância, a falta de asseio, a desonestidade, a falsidade, a irresponsabilidade, a falta de iniciativa, a suspeita de sua própria raça. Kiehling não viu ironia aqui, e ignorância. Dubois conviveu longamente com Washington e a teoria de educação que representava Tuskegee. Embora houvesse encontrado mais e mais sentido na radical oposição a Washington, é provável que na autobiografia que produziu mais tarde é que revelou o profundo sentido cultural da mensagem Tuskegee. Seu aberto criticismo ao autor se iniciou com a crítica que produziu em 1901 sobre o livro Up from Slavery. Como um crescente mestre propagandista, Dubois reconheceu o notável poder criador do outro, um poder que, atrelado a uma influência política e econômica sem paralelo na América Negra, fez da biografia uma espécie de guia bíblico para o futuro das relações raciais na América. Mas, embora Up from Slavery fosse um texto sagrado para os patronos de Tuskegee, era uma heresia para Dubois. Em sua crítica, Dubois ocultamente apontou que Washington deu apenas lampejos da luta que teve de travar para conseguir a liderança. Ele acusou Washington, de fato, de estar mentindo. Ele apontou as limitações da filosofia de Tuskegee, que nada mais era do que um refinamento da antiga atitude negra de se ajustar ao ambiente, dando ênfase ao momento econômico. Mesmo em 1901, Dubois viu a principal fraqueza da liderança de Washington para ser uma oposição à cultura liberal. Dentre as pessoas indicadas como representantes do verdadeiro pensamento de oposição inorganizada à ideia de Tuskegee, Hampton, 3 eram importantes artistas da atualidade: Paul Laurence Dunbar, poeta, Charles V. Chesnutt, ficcionista, e Henry O. Tanner, pintor. Não restava dúvida em que lado estava Dubois. Antes, em abril de 1901, Dubois mostrou que estava preparando um ataque num ponto de vista para o qual Washington era talvez o mais prudente, ao mesmo tempo mais ativo porta-voz. Ele escreveu uma esmagadora resenha do livro escrito por William Hannibal Thomas, The American Negro, o negro americano, em 1901, no qual um negro instruído criticava acremente seu povo. Thomas escreveu, por exemplo, que a natureza do negro é tão covarde e sensual em cada fibra de seu ser que simplesmente não existe um negro adulto que respeite uma mulher casta. Dubois viu a obra como um sintoma sinistro do crescimento da autodesconfiança e auto-ódio. Alguém sem fé ou ideal, cujos resultados visam satisfazer o mais ou menos inconsciente desejo para o pior no que concerne ao negro, para justificar a lógica de sua difícil situação. Tipos abjetos começaram a aparecer dentre a raça, proeminente dentre os quais aquele melhor instruído que haja perdido a fé tanto na chegada do bem ou do bem em si. Em dezembro do ano antecedente, escrevendo um artigo sobre a religião dos negros, Dubois colocou-se entre os lados, o radical e o reacionário. O perigo daqueles, escreveu, reside na anarquia e dos outros na hipocrisia. Ligando a perda de sentido espiritual para filosofias políticas e sociais, criticou os reclamantes por serem apegados a remotos ideais, caprichosos, talvez de impossível realização. Suas ásperas palavras, todavia, eram poupadas pelos contadores da mentira, hipócritas que possuem um outro tipo de caráter astuto e aguçado, também mais tortuoso, que vê, no próprio esforço do movimento contra os negros, sua fraqueza óbvia, e com casuísmo jesuítico e desestimulado por considerações antiéticas no objetivo de tornar esta fraqueza no esforço do negro, esquecendo
que a vida é mais do que carne e corpo, mais do que vestimenta. Sem nomear Washington ou Tuskegee, Dubois iniciou a combatê-los. Para interpretar Washington em termos ideológicos, ou como intelectual oposto a W.E.B. Du Bois, Louis Harlem demonstrou perder o caráter essencial de um homem. Poder era seu jogo, e ele usava ideias simplesmente como um instrumento de ganhar poder. Se dissimulação era a principal arma de Washington, Up from Slavery era seu maior golpe. Habilmente organizados, os eventos de sua vida, em consonância com os complexos, múltiplos desejos da audiência, Washington mostrou-se, do ponto de vista de Dubois, como finalmente sem princípios relevantes. Em sua ascensão do casebre de escravo até os elegantes clubes britânicos e título honorário em Harvard, as recepções de gala das lideranças sulistas nas cidades de sua juventude pobre, Washington se amparava em uma fé sem fronteiras na humanidade, uma providência beneficente, a eficácia do trabalho, do esforço e da frugalidade, e a força da humildade ante as condições sociais prevalentes. O que Dubois quase sozinho viu, e o que talentosos comentaristas brancos, tais como William Dean Howells, não puderam vislumbrar ou não admitiram, eram todas as implicações desta extraordinária versão de cara preta do mito de Horácio Alger. Dubois não objetou tanto às expressões de fé de Washington no trabalho e frugalidade ou na crença de uma classe melhor de brancos sulistas se constituía num aliado a ser cultivado pelos negros. Estas ideias eram próprias da maneira de pensar de Dubois. Não lhe dava prazer, todavia, a ambivalência das posições de seus opositores na questão dos direitos civis. Um negro deve ser moderado no pleitear politicamente, disse Washington em seu Up from Slavery. Ele não deve deixar de votar, mas deve ser conduzido por brancos inteligentes e responsáveis. Também não poderia Dubois deixar de sentir-se ofendido por haver Washington ridicularizado o ensino de grego e latim, ou escolas que procuravam imitar a educação ministrada em Nova Inglaterra, por seu formal desdém por poesia e ficção ou por sua menção à cartilha lombada azul, Webster, solitária entre seus livros, como se tal se constituísse em tudo de educação que um homem prático necessitasse. Não seria fácil para Dubois ser liderado por um homem que em sua autobiografia havia declarado que poucas coisas eram tão deliciosas como carne suína, para quem Holanda significava gado holandês e através da agricultura equiparava a arte de Henry Ossawa Tanner à habilidade dos que plantavam batatas doces. Para quem um título honorífico de Harvard era a prova menos de educação e cultura do que de sua própria ascensão da obscuridade. À medida de cada um dos muito bem documentados títulos de amizade no livro Up from Slavery, é um pilar no monumento Tuskegee, atrás do qual seu senhor modestamente se mantém no resplendor de sua intensa humildade. Qualquer dádiva inesperada é assinalada como obra da providência, pois, ao contrário, não teria sentido. Secular e desespiritualizada, como qualquer autobiografia, em sua linguagem, Up from Slavery foi, para Dubois, a personificação da farsa Washington. Dubois deixou claro no capítulo sobre o Sr. Booker T. Washington e outros que ele estava atacando não uma mera teoria de educação, mas um verdadeiro estilo de vida, pois Washington havia interligado de forma indissociável políticas de educação técnica, conciliação com os brancos do Sul e silêncio quanto aos direitos civis. O mentor de Tuskegee aprendeu tão inteiramente a linguagem do comercial e da prosperidade material que perdeu a visão para uma vida melhor, da forma compreendida por Sócrates ou São Francisco. Unindo políticas reacionárias a uma época de desenvolvimento econômico e de fricção racial,
o Sr. Washington praticamente aceita a teoria da inferioridade racial do negro. Mesmo que algum tipo de oposição ao Washington partisse, sem dúvida, da inveja, demagogia e malevolência, havia genuína causa para lástima e apreensão em meio aos negros educados e íntegros. Cada uma das proposições básicas de Washington, que se justificava ao Sul em sua política antinegro face à degradação dos negros, que a educação dos negros era mal conduzida e que o progresso do negro dependia apenas de seu próprio esforço, é uma perigosa meia-verdade. Expondo um tríplice paradoxo, no programa de seu oponente, Dubois declarou que não poderia haver verdadeiro progresso econômico sem o voto, frugalidade ou autorrespeito sem um envolvimento e reconhecimento cívico, nenhum significante progresso na educação, mais baixa, sem professores treinados em faculdades negras ou pelos egressos dessas instituições. Washington poderia ser louvado à medida em que pregasse as virtudes da frugalidade, paciência e treinamento técnico para as massas, não para os 10 talentosos, por certo. Mas sofreria oposição enquanto se desculpa por injustiça, não avaliam corretamente o valor e o privilégio que se contém no direito de votar, minimizam os efeitos emasculantes da distinção de castas e se opõem ao treinamento superior e ambições de nossas mentes mais privilegiadas. Dubois detestava em Washington o que ele percebia como materialismo, filistinismo e, acima de tudo, pessimismo espiritual. Washington era um seguidor ardente da doutrina da autoconfiança, popularmente interpretada a partir dos textos de Emerson, reabilitados pelos social-darwinistas na América de fins do século XIX. Embora houvesse espaço para a Igreja em seu esquema, Washington nunca buscou objetivos finais além da fria realidade ou do materialismo de seu mundo. Ele não aceitava a visão radical darwinista spenceriana, segundo a qual os pobres se constituem em baixas na luta pela vida, mas aceitava a maioria dos nítidos limites impostos pela filosofia determinista sobre a experiência humana, especialmente aquele das massas inferiores. Tais ideias limitavam a visão de Washington do desenvolvimento do negro. Dubois escarneceu a religião institucional em sua maturidade e certamente desfrutou dos confortos materiais. Todavia, ele possuía consistentemente aquilo que pode ser chamado de uma visão platônica do significado final da vida. O verdadeiro objetivo do trabalho não era apenas a acumulação de riqueza. Perseguir ideais de verdade, beleza e amor, do que o trabalho era profético, dominava a sua imaginação. Aos olhos de Washington, este objetivo era pouco mais do que vadiagem. Sua visão de vida começava e terminava na terra, desatento a qualquer tipo de louvação paga ao conceito cristão de uma vida além, como meta de um esforço terreno. Ora agnóstico, ora ateu, Dubois vagou entre o helenismo e o hebraísmo de Matthew Arnold, mas terminou por adicionar ao Deus puritano de sua juventude os divinizados ideais do intelectualismo grego. A instabilidade de sua religiosidade não nega sua validade ou escopo. O sentido da vida era a aspiração para o ideal. Limitar a vida ao atingir o que é chamado de o sonho americano era teleologicamente pessimismo, da mais sórdida espécie. O sonho era compatível com, em verdade, era alimentado por, o fatalismo do social-darwinismo do qual Dubois se afastou. O resplendor do sonho americano não esconde seu pessimismo sobre o propósito da presença do homem na Terra. Ornamentado pelas vestes das religiões, permanecia uma desilusão no que concernia a Dubois. Para ele, educação liberal e cultura libertavam o espírito para encontrar sua verdade, em nível elevado. Para Washington, tais ideais eram quase sempre sinônimo de ociosidade. Em 1884, Washington desejou que os negros instruídos,
O orgulhoso Janota, de seu chapéu alto, de castor, luvas de pelica e bengala, fossem levados a fazer algo de prático e útil. Em Up From Slavery, uma geração adiante, ele usou a mesma caricatura do negro instruído. Dubois viu um tal homem como impelido por ideais, embora ele soubesse que poderia haver exceções à regra. Washington viu a mesma como um homem de convicção, determinado a viver por sua capacidade. Dubois antepôs seu próprio otimismo contra o negro fatalismo dos negros que não podiam se movimentar por causa de um sentimento histórico de impotência. Ele insistia que questão do futuro se põe na indagação de qual a melhor maneira de manter esses milhões afastados de pensar sobre os erros do passado e as dificuldades do presente. Um peso de pessimismo malevolente se encontrava profundamente enraizado na consciência negra como resultado da vitória e escravidão sobre os africanos, que parecia, para a imaginação criativa de mitos dos negros, ser a negra vitória do mal sobre si. Todas as odiosas forças do submundo se abatiam sobre ele, e um espírito de revanche e revolta enchia seu coração. Nos derradeiros anos da escravidão, a religião dos negros tornou-se mais negra e mais intensa, em sua lenta progressão ética, um tom de desforra. Em seu próprio tempo, Dubois sentiu a desesperança dos negros chegar a uma crise. Enquanto a igreja perdia seus fiéis para bordéis, salas de jogo e salões nas grandes cidades, as melhores classes se segregam dos grupos tanto de brancos como de negros, formando uma aristocracia aculturada e pessimista, cuja amarga crítica fere, posto que não aponta qualquer solução. Para a visão moral de Dubois, essa desesperança era o pior dos pecados. Assim, em As Almas do Povo Negro, ele esboçou a vida de Alexander Crummell como alguém que, em sua opinião, triunfou sobre as tentações do ódio, desesperança e dúvida. Crummell serviu de exemplo do espírito do afro-americano sendo tentado e resistindo à tentação. Ele viu na fraqueza fatal dos negros a carência de um caráter moral, forte e inflexível honradez. Ao invés de ceder ao pessimismo, Crummell dedicou sua vida a mudar o mundo. Crummell era um herói no sentido carlyleano. Ele foi a apoteose de um espírito maravilhoso. Foi um destes espíritos excepcionais. Foi um destes homens excepcionais pelos quais os negros deveriam ser salvos. Um profeta em meio aos 10 talentosos. Mas em aceitando a ideia da salvação pela aristocracia propagada nos escritos de Fichte, Carlyle, Arnold e outros profetas moralistas ocidentais, Dubois expôs o lado vulnerável para seus oponentes. O pensamento de Washington, com todo o seu materialismo, puritanismo e pessimismo, depositava confiança no que as pessoas tinham em si mesmas. Em assim se apresentando, era, desde logo, uma ideologia nativa americana, enquanto as queixas de Dubois soavam como um deslocado exotismo europeu e um academicismo deslocado no contexto do Novo Mundo. Há, assim, um paradoxo na reputação desses dois homens. O nome de Washington tornou-se infame em certos círculos, virando sinônimo de acomodação sem força moral. Dubois era considerado um nacionalista cultural, insistindo nas virtudes de seu povo e de seu destino independente. Estes eram créditos justificáveis. Pode ser arguído, todavia, era mais profundamente acomodatício do que Washington ao escrever The Souls of Black Folk. Se Washington negava o poder da arte e espiritualidade dos negros, Dubois aparentava estar acrescentando cultura às alucinações dançantes ante os olhos de alguém prescrutando através do véu. A noção de cultura de Dubois era fundada no princípio segundo o qual a fertilização cultural se propagava do topo para baixo, nas massas populares. Existiu alguma nação nessa terra justa de Deus, civilizada de baixo para cima?
Nunca. Sempre foi e será de cima para baixo, que a cultura se espraia. Os 10 talentosos erguem e puxam tudo o que vale a pena juntar para seu lado vantajoso. Esta é a história do progresso humano. Dubois não era alguém afinado com o povo sulista, ou seja, com a massa dos negros americanos, por local de nascimento, educação ou temperamento. E desse fato vieram tanto força quanto fraqueza. Seu sentido de isolamento era efetivamente contrabalançado por uma dedicação que se somava a um sentido de destino pessoal. The Souls of Black Folk não é um romance, mas tem um herói principal, a alma de W.E.B. Dubois, seu sofrimento, suas virtudes, seus dons, oferecidos como exemplares à melhor conquista do povo afro-americano. Em tentando expor as almas do povo negro, Dubois desnuda sua própria alma. Sua exposição pessoal visava aqueles brancos incapazes de imaginar um negro em termos de dignidade que suspeitavam que, em algum lugar, entre o homem e o gado, Deus criou um tertium quid e chamou a isto de negro. Sua resposta era mostrar-se a si mesmo como um homem instruído e sensível, desejando que o leitor se desse conta, acima de tudo, que eu, que aqui falo, sou osso do osso, carne da carne, dos que vivem dentro do véu. Posto que o autor desses ensaios, como o povo que descreveu, possui 2 almas, 2 ideais conflitantes num corpo negro. E ele resumiu o dilema sempre presente da vida de todo o povo negro, da competição na infância com o mundo dos brancos, quando pela primeira vez constatou a existência do véu. Progrediu para um sentimento de dedicação a um propósito maior, o desenvolvimento do aprendizado e da inteligência de forma a serem úteis não apenas a si mesmos, senão que a seu povo, e a preservação de valores do espírito, face à tentação e ao abuso. Numa variedade de tons, o narrador de The Souls of Black Folk relata o épico de seus conflitos d'alma, emergindo, enfim, como um homem tolerante, porém determinado a prevalecer. O autorretrato de Dubois reforça a necessidade de heroísmo moral e psicológico, qualidades sem as quais, ele afirma, a vida é sem sentido. A obra ressoa sua fé no vigor da alma africana, contra a qual essa outra alma poderosa, implantada pelo mundo branco, trava uma guerra constante. A grandeza de As Almas do Povo Negro, como um documento da cultura negra americana, reside na criação dos mitos profundos e duradouros sobre a vida de seu povo. Dubois conseguiu, com seus ensaios e contos, um efeito não dessemelhante daquele que Cooper capturou para os americanos com suas histórias de Leatherstocking ou Scott, para a tradição anglo-ibérnica, com seus romances Waverley ou Yeats para a Irlanda, com suas histórias e poemas saturados no mistério do lusco-fusco celta. Dubois mostrou para os afro-americanos um retrato de seu povo pintado por um dos seus. Pela força de sua imaginação mitificadora, ensinou-lhes como pensar a respeito de si mesmos e como louvar-se, pois a imagem era imediatamente reconhecida como uma inspirada reflexão do nível mais profundo da herança negra americana. Ele converteu a imputação racista de sensualidade, indulgência emocional e talento artístico imitativo numa capacidade para a vida humanizada, uma profunda espiritualidade, uma paixão para a arte, especialmente a música, e, finalmente, um dualismo essencial na alma negra americana. Ao colocar o foco de seu exame na consciência dividida do negro, Dubois sublinhou o permanente potencial para o drama e para a tragédia em cada integrante das massas de afro-americanos. Havia, assim, uma dignidade intrínseca na experiência do negro e um destino separado daquela corrente predominante na nação, no qual o afro-americano parecia, por tanto tempo, ser pouco mais do que um insignificante tributário. Se a literatura de uma nação possa se originar de um livro,
como Hemingway deu a entender sobre The Adventures of Huckleberry Finn, as aventuras de Huckleberry Finn, então pode ser dito de uma forma acurada que toda a literatura afro-americana de natureza criativa se originou na afirmação abrangente da natureza do povo em As Almas do Povo Negro. Mesmo sua escolha como metáfora básica, a fraca percepção das